Bom dia, bom dia, bom dia. Agora para mais uma aula do nosso desafio de provérbios. 31 dias, aula de número 25. Quase, quase, quase acabando já, hein? Quase acabando nosso desafio. Bora para cima, né? Hoje a gente vai falar sobre os tesouros da sabedoria no comportamento e nas relações. Esse capítulo 25 aqui de Provérbios, ele tem conselhos práticos e profundos sobre o comportamento, sobre o autocontrole, também sobre a liderança e relacionamentos. Esses trechos aqui, eles são atribuídos a Salomão, né, mas foi compilado pelos homens do rei Ezequias. Ele começa ali o versículo, vocês vão ver, né, já ele dando essa informação. Esses inscritos foram encontrados depois, né, e eles foram reinscritos, né, eles foram mantidos, né, pelos homens de Ezequias lá, quando foi destruído Jerusalém, e quando eles começam a restaurar os muros de Jerusalém, o templo e tudo mais, eles fazem as cópias, né, desses documentos. Então era muito mais difícil do que é agora para você manter, né, as escrituras, né. Então esse texto aqui ele vai abordar temas como a glória de Deus, a humildade, a paciência, a justiça e o domínio próprio. E o início dele, né, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar sobre a glória de Deus e o comportamento dos reis. Vamos verificar lá o versículo 1 até o versículo 7. Compartilha. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata, e sairá um vaso para os ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante dos príncipes, a respeito do que os seus olhos viram. Então, esses primeiros versículos, eles refletem, né? Principalmente o versículo 2 aqui, ele reflete o contraste entre Deus e os reis, né? Deus, na sua majestade, ele oculta os mistérios, né, que somente ele pode compreender, ele vai revelando para cada um conforme estejam preparados, né? Que eu falo das camadas, e os líderes, os governantes, né, cabem a eles buscar e compreender e discernir, pois o que é nobre e digno, né, investigar, buscar, né, como governar, como buscar sabedoria, como buscar o conhecimento, como se atualizar, como usar a tecnologia, tudo isso compete aos reis, aos nobres, né? Não a Deus, porque Deus já deixou disponível. Então, essa parte está com eles. Lá no versículo 3 ele fala: assim como os céus são abertos e a terra profunda, também o coração dos reis é insondável. Então, o coração do rei, como líder, ele carrega decisões e responsabilidades muito complexas e nem sempre são compreendidas pelas pessoas. Muitas vezes, né, não só o rei, mas, por exemplo, um juiz. Muitas vezes o juiz ele vai dar uma decisão favorável, né? Não aquilo que ele quer, não aquilo que ele deseja, não aquilo que ele entende como justiça pessoal, mas aquilo que tem que ser feito, aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina. Isso é fazer justiça, aquilo que foi determinado, entende? Então não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu gostaria. E o rei também, ele tem que liderar com decisões responsáveis, né? Então,
Muitas vezes essas decisões elas não são compreendidas pelas pessoas, nem sempre elas vão ser. Assim como a decisão do juiz ela pode ser contestada, ela sempre vai agradar um lado e vai desagradar o outro, né? Então, essa liderança ela exige sabedoria e ela exige essa introspecção. Então, por isso que é importante a gente buscar essa sabedoria para ter esse direcionamento, para fazer uma decisão mais justa, para tomar ações, né? Não precipitadas, mas ações que sejam direcionadas. Lá no versículo 6 ele fala, não se exalte na presença do rei, né? Então ele fala da questão da humildade, que se torna um tema central aqui, né? Então é melhor ser exaltado pelos outros do que ficar buscando esse reconhecimento de forma arrogante. Eu conheço muitas pessoas que elas querem, né, serem exaltadas, né? Querem serem vistas, né? Elas fazem de tudo para elas estarem perto de pessoas, né? De status, de posição. E isso não se torna humilde, né? Antes de entrar aqui, eu estava assistindo um vídeo, o repórter falando com uma menininha e a menininha, assim, com uma humildade incrível, ele estava impactado, assim, com a humildade dela. E ele oferecendo para ela, ele deu um presente para ela, porque ela falou que ela era fã dele e tal. Ela faz aniversário no mesmo dia que ele, e ele deu um kit de material escolar e ele perguntou para ela, olha, qual que é a mochila que você quer? Você quer uma mochila da Barbie? Você quer uma mochila não sei o quê e tal? Ela falou assim, olha, sendo uma mochila, tá muito bom, sabe? E aí eles quebrou no meio, assim, porque para ela, assim, se fosse da Barbie, se fosse de qualquer coisa, não importava. O que importava para ela, ela poder ter uma mochila para carregar o material dela, que era coisa que ela não tinha. Né? Com toda a sua humildade ali, ela deu uma lição de moral, porque ó, a estampa ali é o menor dos problemas para quem não tem nada. Né? Então, se a mochila já era algo interessante. Então, essa humildade ela vai te exaltar, né? Então é melhor você ser humilde, né, e ser exaltado pelos outros do que buscar isso de forma arrogante. Lá no versículo 7, né, ele fala que melhor é que o rei diga, suba para cá, né? Então essa exaltação verdadeira, ela vem no momento certo. Deus, ele vai te exaltar. Tem, né, uma frase que é sempre falada, né? Os humilhados serão exaltados, né? Inclusive a Bíblia traz sobre isso. Essa quando você é humilde, quando você está nesse processo, Deus ele vai te exaltar de alguma forma. Essa exaltação ela vai ser verdadeira e ela vem no momento certo. Muitas vezes até de forma inesperada. Quando você faz sem esperar nada em troca, essa exaltação ela vem. Então a paciência e a humildade ela trazem essas recompensas. Do versículo 8 até o versículo 15, ele fala da justiça e da resolução de conflitos. Vamos dar uma olhadinha do 8 ao 15? Não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem ouvir poderá envergonhá-lo, o que você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvem e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Esses versículos aqui, eles falam, né, dessa justiça, dessa resolução de conflito. Já no versículo 8 ali, ele fala, não leve apressadamente alguém ao tribunal, né? Então, antes de buscar resolver conflitos de forma pública, de forma judicial, reflita sobre as consequências disso, sobre o trabalho, sobre o transtorno, né? Muitas disputas, elas podem ser resolvidas com diálogos, com sabedoria. Algumas não, né? Algumas precisam dessa decisão da justiça, muitas vezes, né? E aí ele fala ali, discuta o caso com o seu próximo, né? Mas não revele o segredo de outra pessoa. Então, resolver conflito exige uma discrição, exige respeito. Expor segredos alheios
não só destrói essa confiança, mas também traz uma vergonha para quem faz isso, né? O próprio provérbio está falando sobre isso. E ali no versículo 11 ele fala, a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro, né? Em cesto de prata. A sabedoria de falar na hora certa, com palavras adequadas, é, é extremamente valiosa. Isso pode trazer paz, pode trazer resolução, edificação, enfim, pode trazer o direcionamento que a gente está procurando. Então, a paciência e a gentileza, elas são armas poderosas para poder influenciar até os corações mais endurecidos, né? E isso ressalta a importância de ter o domínio próprio, de ter uma inteligência emocional que a gente sempre tem falado, né? Para poder lidar com os outros. Ali no versículo 15 ele fala, com muita paciência pode-se convencer um governante, e a língua branda quebra até ossos. Olha que interessante, né? Se você sabe falar, você consegue convencer as pessoas. Se você sabe falar, você sabe, consegue aquilo que você quer. Então, não é, eu sempre falo, né? Não é o que você fala, é como você fala, como você coloca as palavras. E como que eu aprendo a colocar as palavras? Buscando essa sabedoria. Não tem outra forma. Do versículo 16 até o 20, ele fala do autocontrole, fala da moderação. Vamos ler lá do 16 ao 20. Você encontrou mel. Você encontrou mel com apenas o suficiente para que você não fique en- enojado, né? Enjoado, e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Olha só, olha o alerta aqui. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que leva a falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. E o versículo 20 ele fala: com quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Então, mais uma vez, ele traz uma lição aqui para a gente, né? Fala dessa questão do autocontrole, fala da moderação, né? Ali no versículo 16, ele fala: se você encontrar mel, né, coma apenas o suficiente, né? Então, o mel aqui ele é uma metáfora para a questão dos prazeres da vida, que deve ser consumido com moderação. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tem coisas que você vai poder aproveitar até um certo ponto. E a falta de equilíbrio ela pode transformar algo que é doce em algo que é prejudicial. Tudo que é demais, tudo que é em excesso, né, ele acaba atrapalhando. Você pode ver que tem algumas pessoas que às vezes elas conhecem a Deus, né? Elas ficam naquele amor intenso, aquela euforia e elas acabam transbordando, né? Elas acabam sendo chatas porque elas querem demais. Então tem que ser na dose certa. Lá no versículo 17 ele fala, né? Raramente ponha os pés na casa do seu vizinho, né? Então, essa sabedoria que ela ensina sobre o equilíbrio nas relações, né? O excesso de proximidade, né? Pode soar assim como uma invasão, né? E pode causar um desgaste, pode causar prejuízo no relacionamento, aquela frequência, aquela proximidade demais, tá todo dia junto, tá todo dia próximo, acaba expondo coisas, deixando vulnerabilidade, a gente acaba abrindo muita vida para as outras pessoas, às vezes a gente fica no controle, né? Quando não tem uma orientação correta. Então, o provérbio já está fazendo essas instruções aqui. Lá no versículo 18 ele fala, né? Como um martelo, uma espada, uma flecha pontiaguda é aquele que dá falso testemunho, né? Então, mentir ou dar falso testemunho não só prejudica o outro, mas também destrói o seu caráter, o caráter daquela pessoa que está fazendo isso. Então, a integridade é essencial para manter os relacionamentos saudáveis, para que as pessoas possam confiar em você. E confiar em alguém sem integridade é como depender de algo quebrado. O resultado é dor e decepção. Ele fala lá no versículo 19, né? Como dente estragado ou pés deslocados é a confiança no hipócrita no tempo da sua dificuldade. Então, ele faz esse alerta aqui para o autocontrole e a moderação, principalmente nessa parte de relacionamentos, né? E como você faz, e principalmente ser verdadeiro, né? Pelo que você carrega, né?
Versículo 21 ao 28, ele fala dos relacionamentos e justiça nas ações. 21 ao 28. Se o seu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoa. Se o seu inimigo, né? Ele fala que é isso mesmo. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar num canto, terraço, do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria, para quem tem sede, assim é a boa notícia, que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Esse versículo eu gosto muito aqui. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio, ou aquele que não tem inteligência emocional, aquele que não consegue controlar as suas ações e seus impulsos. Ele é considerado como uma cidade que tem as suas muralhas derrubadas. E a muralha ela serve para quê? Para proteção, né? Ele está exposto quando ele não tem essa proteção. Então, esses versículos aqui eles falam, né, dessa questão aqui do incentivo à bondade, né, até mesmo com aqueles que tratam você mal, até com seus inimigos, né, ele começa falando, né, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né, isso não apenas promove a paz, mas também revela o nosso caráter transformador, porque quando você faz uma coisa para alguém que é amigo, para alguém que é conhecido, já gera uma certa gratidão, né? Já gera uma certa gratidão, mas de quem é conhecido, de quem é amigo, você até espera, né? Do inimigo, daquela pessoa que, né, você não tem contato, é uma coisa que você não espera. Mas quando vem essa gratidão, quando tem fome, dá de comer, quando tem sede, dá de beber, quando vem esse benefício, como a Bíblia coloca ali, é a mesma coisa que colocar brasa na cabeça, porque, poxa, a pessoa vai ficar mais pé da vida ainda, porque você fez o bem em vez de fazer o mal. Você retribuiu com o bem e aí ela vai ficar indignada mais ainda porque ela não tem arma para usar contra você, né, nesse sentido. Então, esse versículo aqui, ele incentiva essa bondade, né, de fazer isso. Ah, no 22 ele fala, ao fazer isso, você amontoará as brasas, né? Então, a bondade, ela desarma a maldade e pode levar até mesmo o inimigo ao arrependimento. O livro 48 Leis do Poder, ele fala para você utilizar os seus inimigos ao seu favor, né? Às vezes é melhor você ter um inimigo perto do que um amigo longe, né? Estar perto de forma física, mas não estar comprometido com você, né? Então, ele fala também como cidade, com seus muros derrubados, né? Assim é quem não tem domínio próprio. Aqui ele fala do autocontrole, da inteligência emocional, porque isso é como um muro de proteção para a nossa alma, né? Então, sem ele, nós ficamos vulneráveis a tentações, a impulsos, a destruições externas, né? Tudo isso vem nesses ensinamentos compilados aqui no livro de Provérbios. E essa questão do domínio próprio, né, da sabedoria, da paciência, da discrição, que fala aqui nesse provérbio de número 25, ele faz um desafio para a gente poder refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre as nossas intenções, né? Provérbios 25 aqui, ele nos lembra que a paciência, ela pode alcançar o impossível. Ele nos mostra que a humildade, ela é a base para ser exaltado, né? Tá te dando um segredo ali, você quer ser reconhecido, você quer exaltado, não procure isso, mas seja humilde, faça aquilo que tem que ser feito, faça um bom trabalho, né? No momento certo, Deus ele vai te exaltar, ele vai te colocar num lugar de destaque. Fala que o moderado ele é essencial para a moderação, né? É essencial para uma vida equilibrada. Fala que a bondade transforma corações, né? Até mesmo dos inimigos. E fala também do autocontrole, do domínio próprio, da inteligência emocional, que é indispensável para você proteger a sua alma. Então, são dicas valiosas para a gente aqui
desfrutar desse livro de Provérbios, capítulo de número 25. E eu quero deixar para vocês aqui as nossas, a nossa atividade, né? Para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu na aula de hoje. Então, como reflexão, né? Identifique uma área da sua vida onde você precisa praticar mais o autocontrole ou a paciência. E como tarefa prática, escolha uma pessoa com quem você teve um desentendimento recente, né? Ou até mesmo antigo, e pratique o perdão e a bondade com ela. Seja intencional em suas palavras e ações para promover a reconciliação, tá? Então, assim, se você tem pendência com alguém, vai lá e arruma. Vai lá e organiza. Ah, mas é difícil e tal. Não precisa entrar no assunto. Só pede perdão. Ah, mas não foi eu, foi outra pessoa. Faz você isso. Vai lá e pede perdão. Lembra que a gente falou ali da humildade? Faz você essa ação. Mas resolve. Coloca uma pedra por cima. Ah, Nil, eu preciso voltar a ser amigo. Eu preciso. Não. Praticar o perdão não significa que você tem que restabelecer o que era antes. Se você quiser depois, aí é problema seu. Mas é resolver, colocar uma pedra em cima e dar um basta. Não carregar isso com você. Então, fica como atividade prática. Se tem alguém que está pendente, alguém que você discutiu, alguma coisa, resolve logo e prepara o terreno aí para as coisas boas que estão por vir. Beleza? Falem aí. Dúvidas, perguntas, reclamações? Falem agora. O capítulo de 25 de Provérbios está acabando. Eu sempre deixo para os colegas falar, mas eles não falam. Bom dia a todos, bom dia, Nil. Ok? A gente pode notar, assim, que o provérbio sempre está falando sobre conviver com uma mulher briguenta, né? E isso, para nós mulheres, para os homens também é muito importante essa parte. E praticar o perdão também, né, Nil? Fala bastante sobre praticar, ir lá, pedir desculpa, consertar, né? É interessante também. Exatamente, são várias dicas práticas ali, né? É o que eu falo, Provérbios é um livro de desenvolvimento pessoal, não tem como. Quando você começa a analisar versículo por versículo, fala, caramba, que puxão de orelha, que tapa, né? Ah, não, mas eu não quero pedir perdão. Ok, não peça, mas você sabe que vai ter consequência. O Provérbios ele sempre fala, se você seguir o caminho reto, você vai ter as consequências, se você seguir o caminho errado, você vai ter as consequências. Ah, não quero pedir perdão. Ok, você vai conviver com todo esse processo, você vai ter doenças emocionais, daqui a pouco teu corpo vai repetir. É uma escolha, é uma escolha. Assim, é difícil a gente pedir perdão, é difícil a gente resolver um problema. A gente não quer mexer nessas coisas, a gente não quer, ah, mas não foi eu, foi fulano. Mas quando você faz, é libertador. E aí, quando você toma atitude, você vai fazendo o que Provérbios falou ali, de você vai criando brasa na cabeça da outra pessoa, porque a pessoa não ia esperar que você fosse tomar essa atitude. E a pessoa, no fundo, ela sabe o que que ela fez. E às vezes nem sabe, às vezes a gente criou uma barreira ali, criou uma mágoa da pessoa, e a pessoa não tem nem ideia do que ela fez para provocar aquilo. Talvez é uma coisa que você criou na tua cabeça, né? E a pessoa não faz ideia que impactou tanto. Acontece. A gente precisa ir resolver já o quanto antes para você ficar leve, livre e solto para poder prosperar no que você quer. Alguém mais? Ninguém quer falar mais? Bora para cima então, né? Bora lá viver o nosso dia 25 de Provérbios aqui. Fechou? Façam todos um dia imparável. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês amanhã.